Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Namastê. Bem-vindo todos ao Vedanta Brasil Panchadasi, nossa classe de sábado do dia 27 de março. Nós reiniciamos do capítulo 7, verso 11, né, Marcelo? Você me disse que a gente ia dar uma repassada. O capítulo 11, Vidyaranya diz que os sábios usam a palavra eu para se referirem à consciência ou à consciência refletida. Naturalmente, todos nós conhecemos essa noção do eu capital e do eu menor, né? Do eu primário, o eu secundário, né? Então, nós sabemos que existe somente um eu, sabemos que a natureza desse eu é não dualidade, é a existência de tudo e de todos, né? Manifesto em Mitya e não manifesto como substratum de Mitya, digamos assim, como o Brahman, né? Existe somente um eu. E os sábios, o que significa essa palavra sábio? Sábio nada mais é do que uma pessoa que, através desse autoconhecimento, se tornou mais sábia, né? E é curioso que nós atribuímos essa palavra sabedoria ou sábio às pessoas muito estudiosas, às pessoas que acumularam muitos conhecimentos objetivos, conhecimentos a respeito de todos os tipos de campos de conhecimento, inclusive campos de conhecimentos espirituais, filosóficos, esotéricos, etc., científicos. Então, as pessoas que sabem muito, se diz assim, ele é um sábio, ele é uma enciclopédia, ele é realmente, né, uma pessoa com muito conhecimento, mas não. Quando nós nos referimos aos sábios, nós nos referimos àqueles indivíduos que sabem o que eles são, que é aquilo que tudo e todos somos, né? Então, aqueles que sabem o que eles são e sabem o que significa saber o que eles são, o que significa saber o que eles são? Significa que ele sabe que ele é infinitamente não limitado, como consciência, sua real natureza. Então, esses sábios, eles se tornam mais sábios, esses yanis, essas pessoas com autoconhecimento se tornam mais sábios. Por quê? Porque eles param com aquele corre-corre do samsara, entendeu? Atrás de objetos de desejos e aversão, desejo e aversão, e esse corre-corre que faz com que o intelecto do indivíduo seja menos sábio. Ele é vítima dessa ignorância universal, né, que projeta os objetos, fazendo com que esses apareçam como reais e apareçam como a única fonte realmente a partir da qual eu possa resolver a minha problemática humana, né? O meu drama humano, esse sentimento de inadequação, insuficiência, limitação, etc., né? Então, os sábios, ele compreendendo a natureza primária deles como consciência infinitamente não limitada, eles param de correr atrás e, naturalmente, os seus intelectos se tornam mais sábios. Significa que eles sabem tudo? Não. Significa que eles têm mais sattva e menos rajas e tamas, condicionando o seu intelecto. Eles conseguem fazer uma leitura mais adequada, mais apropriada dos eventos, né, de Mitya e responder mais devidamente a esses estímulos, né? Então, não é nada mais, nada menos do que isso. Os sábios, aqueles yanis com autoconhecimento, eles são mais sábios. E essa palavra sábio é uma palavra que melhor define aquilo que muitas vezes no mundo espiritual é referido como
e iluminação, entendeu? A iluminação, o iluminado, nada mais é do que uma pessoa que tem esse conhecimento claro a respeito da sua natureza, e a gente percebe que esses indivíduos, eles são mais sábios, mesmo que eles não tenham tido nenhuma educação formal, nenhuma formação realmente acadêmica, em nenhum campo de conhecimento. Nós temos o exemplo do Nisargadatta Maharaj. Maharaj, ele estudou pouco ou nada, né? Pouquíssimo, diziam que ele mal conseguia escrever, né? Mas ainda assim, quando ele acordou para o fato de sua real natureza, quando ele reconheceu a sua real natureza, de qualquer modo, o seu intelecto se tornou um intelecto sábio e ele pôde, né, interagir, discutir, argumentar com pessoas altamente, né, acadêmicas, né, muito bem educadas em diversos campos, né, da ciência, e ele sempre demonstrava uma compreensão, um insight mais profundo em qualquer que fosse dado por esses acadêmicos, né? Então, isso é o significado da palavra sábio, do sábio. O sábio é aquele com mais sattva-guna, né? Condicionando o seu intelecto, portanto, com uma capacidade de compreender melhor os eventos de mídia, né? E esse sábio, quando ele usa a palavra eu, ele sabe que quase sempre ele se refere, quando ele está transacionando, ele se refere ao eu secundário, o seu jiva, né? Esse agente que vai interagir, que vai falar, que vai trocar, que vai responder aos estímulos, né? Então, esse jiva, ele se refere a si mesmo como eu. E essa expressão, essa palavra eu, de primeira pessoa, é muito interessante, porque todos nós a usamos todo o tempo, né? E tudo aquilo que nós fazemos para satisfazer esse eu, né? Só que, devido a essa ignorância universal, os anyanis, né, aqueles sem esse autoconhecimento, eles utilizam a palavra eu sempre referindo-a, né, a esse jiva-atma, o complexo corpo-mente, né? Aqueles mais ainda tamásicos, aqueles mais ainda sob efeito dessa ignorância, eles se referem ao eu, né, fundamentalmente aquela massa de carne e osso, né? Aquele corpo grosso, denso, né? Bruto, né? Então, quanto mais denso o intelecto, mais essa identificação é densa também, né? Então, a maioria das pessoas fala em eu se referindo ao corpo, algumas outras pessoas falam eu se referindo, né, ao Jnana Maya Kosha, né, ao seu campo de conhecimento, as suas noções, as suas compreensões, né, seu conhecimento. E existe o sábio quando ele diz eu, ele às vezes ele diz eu a respeito do seu jiva fazendo isso e fazendo aquilo, querendo isso ou não querendo aquilo, né? Mas sempre que ele usa a palavra eu, no fundo, ele sabe que o eu se refere não somente ao eu aparente, ao eu secundário, mas se refere principalmente, né, ao eu primário, a real natureza desse eu aparente. A real natureza desse eu aparente é o ser pleno, é o ser de Brahman, é o eu, né, maiúsculo, digamos assim. Não existe essa de maiúsculo, minúsculo, porque existe somente um eu, ele é não dual, mas ele aparece em dualidade, em mídia, como reflexo do único eu. É o eu e o eu refletido, que fundamentalmente eles são o único eu, o único ser, né? Então, eu não sei bem por que eu disse ao Marcelo que nós iríamos dar uma repassada nisso, mas vamos ver aqui. Os samsaris usam apenas o significado popular desse eu, porque geralmente não sabem que são uma mistura de energia e espírito. Então, tudo não passa disso, né? Energia, ou espírito e matéria / energia, né? Então, nós somos, né, o produto de Maya, e esse produto de Maya, ele, através do espírito, da natureza, da essência de tudo, né, a consciência e a existência, ele produz esse universo aparente, dentro do qual os jivas humanos, esses refletores microcósmicos, né, eles produzem esse fenômeno chamado Jiva Atma, o ser do Jiva. Então, nós somos
não somente o eu secundário, mas nós somos principalmente o eu primário, sem o qual o eu secundário não existe, né? O eu secundário, ele desfruta de sua existência devido à existência do eu primário, da consciência plena, né? Nós sabemos que os Upanishads declaram e provam que o eu secundário, fundamentalmente, é o eu primário, mas ainda assim os Upanishads dizem, mas o eu primário não é o eu secundário. E isso é a chave do autoconhecimento, né? Então, os samsários, aqueles identificados com matéria, com energia, quando eles falam eu, eles se referem ao complexo corpo-mente, né? Ou mais o corpo, ou mais a mente, dependendo da configuração de cada um desses jivas, né? Então, isso é a diferença, né? E é importante compreender que o Jivatma, ele é uma mistura, né? Do espírito, que é a pura consciência, né? E o reflexo dessa mesma consciência num aparato refletor que é configurado por o quê? Por matéria/energia. No caso do corpo sutil, é extremamente sutil, então é uma matéria muito sutil, não perceptível aos nossos órgãos sensoriais humanos. A gente não consegue realmente ver a mente do outro quando a gente vê o corpo do outro indo passando. Imagina se eu vejo assim, aí eu vejo assim, estou vendo o Laerte passar ali, estou vendo a mente, o corpo sutil dele indo atrás do corpo dele. Não, a gente não consegue ver porque esse corpo sutil, esse aparato que reflete a consciência, produzindo esse fenômeno eu sou, né? Esse aparato é composto de energia extremamente sutil, né? Então, nós somos uma mistura da consciência original e a consciência refletida, mas, em outras palavras, a consciência original misturada com as energias de Maya, ok? Elas vão fazer o quê? Elas vão produzir o Atma do Jiva, né? O Paramatma e o Jiva Atma, ambos são o mesmo ser, mas não são exatamente idênticos, embora sejam o mesmo ser, tá? Então, esse reflexo, ele depende de quê? Ele depende de matéria e energia, tá? Então, nós somos uma mistura da consciência original, né, com matéria e energia, né, as energias produzidas por Maya e Ishvara, né, que dão origem a esse fenômeno chamado o ser aparecendo como o indivíduo, o agente experimentador, o agente conhecedor, né? Por outro lado, em situações mundanas, uma pessoa sábia também usa os significados secundários desse eu, porque ela está profundamente ciente de que o eu pode se referir tanto à parte real como à parte aparente, né? Em um contexto espiritual, não é preciso falar como consciência, é preciso apenas saber se o que está falando é o eu refletido ou o eu original. Agora eu lembro por que eu quis repassar isso, porque essa última frase, esse último, né, dá margem a muita confusão, pode dar margem a muita confusão, né? Deixa eu ver só uma coisa aqui rápido. Ok. Num contexto espiritual, nós não precisamos de falar como consciência. O primeiro ponto ali é que falar como consciência é alguma coisa simplesmente impossível. Porque a consciência ela não fala, né? E o Jiva Atma, quando ele fala sobre o efeito da ignorância ou sobre o efeito do conhecimento, ok? Então, toda vez que o Jiva Atma fala, ele fala segundo, né, o poder de Maya, que faz com que ele se identifique com o complexo corpo-mente e que tenha opiniões muito sólidas a respeito dos outros objetos ao seu redor, muito firmes, né, etc., que são fundamentalmente não reais, uma mera aparência. Então, todo esse fala-fala do Jiva Atma, entendeu? Ele não é um fala-fala a partir do conhecimento, da sabedoria, entendeu? Quase todo as nossas interações, os nossos diálogos, os nossos argumentos, são todos eles fundados
nos valores de Mitya, que são uma ordem de realidade aparente. Depois a gente tem que ver que em Mitya a gente pode apreender os fenômenos de modo mais correto, mais fiéis aos eventos ou mais infiéis aos eventos, dependendo também da nossa capacidade de discernimento e discriminação. Em um contexto espiritual, não é preciso falar como consciência, porque a consciência não fala. Você fala sempre como um jiva, entendeu? Você sabe, eu falo como um jiva, compreendendo as limitações de toda essa minha fala, entendeu? Porque o jiva, ele tem uma capacidade de conhecimento, né, a respeito dos fenômenos de Mitya, muitíssimo, infinitamente limitado a sua capacidade de conhecimento, né? Então, quando a gente fala como jiva, é impossível falar como consciência, mas é possível falar em harmonia com as escrituras da consciência. A gente tem que lembrar que esses conhecimentos nos foram revelados da consciência, pela consciência, através de Ishvara. Então, a primeira modificação realmente da consciência, desse conhecimento, dessa consciência pura, não refletida, quando ela se reflete fundamentalmente, primordialmente, como Sattva. E Sattva é conhecimento puro, inteligência pura, ou, em outras palavras, é o que nós dizemos, é Ishvara, entendeu? Ishvara é puro conhecimento, pura sabedoria, pura inteligência, e essa inteligência que sustenta, que rege, que mantém esse universo aparente, né? Então, quando a gente fala, a gente jamais pode falar como consciência, a gente fala como jiva, mas a nossa fala pode ser alinhada com as falas das escrituras ou pode ser totalmente não alinhadas com as falas das escrituras. Quanto mais nossa conversação, nossos diálogos e conversas forem harmonizados com esse conhecimento que nos foi revelado diretamente de Brahman, da consciência plena, de Satya, revelado para Mitya, né? Para os jivas, através de quê? Sattvaguna, ok? Sattva, a mente, o conhecimento puro do Lord Ishvara. Então, sempre que nós falamos como jiva, nossa fala pode ser em harmonia com essa sabedoria de Satya, ou ela pode ser totalmente em contradição a essa sabedoria de Satya, né, que se manifesta como Sattva, conhecimento puro, ok? É preciso apenas, então aqui nessa passagem ele diz, num contexto espiritual não é preciso falar como consciência. Primeiro ponto é que ninguém fala como consciência. Você fala do ponto de vista, eu sei que eu sou a consciência, mas quando eu falo através desse meu intelecto, a minha capacidade de conhecimento é limitada, é reduzida e é sempre sujeito a erros e correções. Então, eu nunca falo como a consciência por motivos como descritos agora, entendeu? Então, não é preciso falar como consciência, muito provavelmente o James se diz assim, não fique pensando que eu falo como a consciência todo o tempo, porque eu não sei bem porque ele colocou isso, por isso que eu quis repassar esses comentários. É preciso apenas saber se o que está falando é o eu refletido ou o eu original, ainda mais margem para confusão. Aquilo que está falando é sempre o Jiva-Atma, que é o reflexo do eu original no corpo sutil. Esse Jiva-Atma, ele é que fala. E quando nós falamos como o Jiva-Atma. A nossa fala, ela vai ser mais ou menos sábia na medida que ela seja mais ou menos alinhadas, harmonizadas, adequadas a todo esse conhecimento espiritual que nos foi revelado através de Ishvara, pura Sattva, ok? Então, é preciso apenas saber se o que está falando é o eu refletido ou o eu original. Eu gostaria de, mais uma vez, salientar que quem fala é o eu refletido. Esse eu refletido pode falar, entendeu? Sabendo que eu sou o eu original, ainda assim consciente de que minha fala é limitada, porque o jiva, o agente que interage e que fala, entendeu? É muito limitado em suas capacidades de compreensão e de fala, mas ainda assim eu falo como jiva
a partir dessa plataforma de autoconhecimento de que o Jiva Atma é o Paramatma, muito embora no momento que eu abro minha boca, eu sou sujeito a diversos erros de falas, entendeu? Então, falar como a consciência significa falar o tanto quanto possível em harmonia com pura Sattva, esse conhecimento puro que nos é revelado por Ishvara, pura Sattva, ok? É preciso apenas saber se o que está falando é o eu refletido ou o eu original. De novo, é sempre o eu refletido. O eu refletido pode falar o que falar sem saber que o eu refletido é fundamentalmente o eu original, ou ele pode falar me imaginando que o eu refletido seja o eu original. Isso é um outro discurso, entendeu? Você precisa ter essa discriminação clara entre Satya e Mithya, o eu original e o eu refletido, entendeu? Sabendo que quem fala é o refletido, a sua fala é sujeita a erros e correções, mas ainda assim nós queremos falar o que nós dizemos, sabendo as limitações de toda essa fala, mas tudo isso com base nesta compreensão de que o eu refletido, sou fundamentalmente o eu original, entendeu? Ainda assim, sujeito às leis de Mítias que inevitavelmente impõem essa limitação de conhecimento e de fala. O único conhecimento puro que nós temos é o conhecimento das Escrituras, na medida que eles são profundamente, claramente, devidamente assimilados. Porque isso sim é puro conhecimento. O conhecimento que Ishvara, consciência, Satya, nos revela através de pura Sattva, Ishvara, e na medida que nós o assimilamos, aí sim nós temos esse conhecimento, entendeu? Que é um único conhecimento que não é sujeito a erros e correções. O conhecimento, que conhecimento é esse? Jiva Atma é Paramatma. Ok? Esse foi um ponto, um parágrafo importante que eu queria, né, esclarecer um pouco mais, e se alguém tem alguma dúvida, a gente pode, né, ainda explorar um pouco mais. Ele é sutil e ele, ao mesmo tempo, eu acho que eu o expus de modo muito claro também. Mas diga aí se alguém tiver alguma coisa a dizer. Ok, o verso seguinte é o verso 12. Os sábios usam a expressão eu vou, mesmo que isso não seja verdade. Os sábios usam a expressão eu vou, mesmo que isso não seja verdade, porque eles sabem a diferença entre a consciência e a consciência refletida. Eles sabem a diferença entre Paramatma e Jivatma. E eles sabem que quando eles dizem eu vou fazer isso, eles sabem que eles estão se referindo a quem? Naturalmente, a Jivatma, porque Paramatma é a carta, é aquele princípio, consciência e existência que não faz nada e que jamais se modifica, ok? Com as palavras, os sábios usam a expressão eu vou, mesmo sabendo que isso não corresponde a uma verdade absoluta, porque eles sabem a diferença entre Paramatma e Jivatma. Jivatma, o fazedor, o experimentador, o desfrutador é o experienciador, o experimentador dos resultados daquele fazedor. O fazedor faz o que faz para experimentar os resultados daquilo que ele fez. Então, ele sabe que a consciência original não faz nada. Ele conhece, compreende a diferença. E a consciência refletida, que é o executor, que é o fazedor e que é aquele que desfruta dos resultados daqueles fazeres, ele é o experienciador, ele é o experimentador, ele é o conhecedor, é o agente conhecedor, experienciador, o Jiva Atma. Ele compreende a diferença entre Sati e Mithya, ele compreende a diferença entre a consciência original e esse fenômeno Jiva Atma, que é a consciência refletida, o agente experienciador, né? Eles também falam, esses sábios, eles também podem falar do ponto de vista da consciência e dizer
eu não faço nada. Isso sim é falar do ponto de vista da consciência. Certo? Mas, do ponto de vista prático, empírico, a gente jamais pode ter essa conversação, esse tipo de conversa com o mundo, né? A gente não pode andar por aí e dizer, como é que você está? Eu estou como sempre, porque eu nunca me modifico. E o que você vai fazer hoje? Eu disse, não, eu não faço nada, cara, você não se tocou ainda. Eu sou a luz da consciência. A gente não pode ter esse tipo de conversa em mídia. No máximo, a gente pode ter esse tipo de conversa entre nós aqui do Vedanta Brasil e outros círculos, né? Upanishads, né? Então, ele sabe, ele compreende a diferença entre consciência original e o Jivatma, que é aquele que fala, experimenta, age, etc, etc. E eles também podem falar do ponto de vista da consciência e diz assim, eu não faço nada, eu sou a consciência, Aham Brahmasmi, eu sou a consciência livre de ação e livre de modificação. Então, o Jnani, aquele que sabe que ele é a consciência, ele pode falar, mas isso não significa andar por aí dizendo para todo mundo isso, entendeu? Ele nem fala, no início ele fala isso como uma sadhana, ele fala isso como uma prática, entendeu? Do Jnana Yoga, do Vedanta. Eu não me modifico, eu não me modifico, e eu não estou fazendo nada, mesmo quando esse corpo faz, eu não faço nada. Então, isso é um mantra, é um conhecimento, é um Mahavakya, é um ensinamento que precisa ser repetido por nós mesmos, não para os outros, né? Então, é uma prática espiritual, né? Chamada o Jnana Yoga, né? Os ensinamentos, as declarações, os Mahavakyas dos Upanishads, né? Não existe nenhuma arrogância em dizer eu sou o Brahman, eu sou a consciência infinitamente, a existência infinitamente não limitada, eu não faço nada, né? E eu jamais me modifico porque eu não sou sujeito à temporalidade imposta por Maya. Não existe nada de arrogante em dizer isso, desde que nós saibamos que essa afirmação se refere a tudo e todos. Não é uma posse, um privilégio pessoal de dizer eu sou o único filho, né, de Brahman e agora eu posso dizer que eu sou Brahman, eu sou infinitamente não limitado como Brahman e vocês aí, entendeu? Vocês são limitados porque vocês não sabem de nada. Não, saibamos ou não, todos nós somos a consciência e a existência infinitamente não limitada, né? E não existe nada de arrogante em compreender, assimilar e reivindicar esse fato, sabendo que a gente não pode empurrar isso goela abaixo aos outros. Não importa o quanto a gente queira dizer isso aos outros, né? Isso não terá nenhum efeito, porque precisa de ser pessoalmente, individualmente, muito bem processado, de modo que isso possa ser digerido, internalizado e frutificado, né, como libertação do samsara. O verso número 15, não há mal em se falar como reflexo, porque a realidade é não dual. Então, o corpo sutil é realmente uma manifestação empírica da pura consciência. Uma imagem no espelho não é distinta do objeto do qual é um reflexo. Então, Vidyaranya está dizendo que não há mal em se falar como reflexo. Então, como eu já havia determinado antes, a gente só fala realmente como o Jivatma, né? O reflexo da consciência. E não existe nenhum problema em falar. Eu vou fazer isso hoje, eu estou com fome, hoje eu engordei, né? Ou eu emagreci, né? Putz, meus cabelos caíram todos, etc, etc. Então, todas essas falas, né, que se referem ao Jiva-Atma, à constituição e as ações, né, e pensamentos desse Jiva-Atma,
elas ocorrem naturalmente para o Jnana também. O Jnana continua falando do mesmo modo. É isso que Vidyaranya se refere aqui. Mas existem aqueles falsos Jnanis, ou aqueles Jnanis que fizeram aquele curso na Califórnia sobre como agir devidamente como um guru, né? Aí eles já evitam falar como se eles fossem o Jiva Atma também, entendeu? Eles tendem a não querer falar, e quando eles falam em terceira pessoa, entendeu? O Swami vai fazer isso. Por que o Swami? É porque eu não sou o Swami. Mas o Swami vai... Então, eles estão objetivando o Swami, né? Objetivando o Jiva deles, para fazer uma declaração a todos de que eu não sou essa pessoa que vocês estão me vendo, entendeu? Então, esse é um tipo de atitude, entendeu? Que, em geral, ela esconde a auto-ignorância do Swami, ou do Sadhu, ou do Guru, principalmente quando eles têm barbas grandes, muito longas e muito brancas. Eles são os mais perigosos, como dizia Swami Shimayananda, né? Swami Shimayananda, ele pegava a barba longa dele, ele ficava esticando ela, brincando com ela assim, se vocês estejam muito atentos com esses gurus por aí, principalmente com aqueles com a barba muito longa, né? Ele ficava provocando a galera lá. Uma imagem em um espelho não é distinta. Não existe nenhum problema em falar como um jiva. O corpo sutil, esse aparato refletor que produz esse fenômeno Jiva Atma, é uma manifestação prática, empírica, da pura consciência. Em outras palavras, tudo isso é a consciência manifesta através de Maya, né? Essa manifestação empírica que nós experimentamos, o mundo dentro do qual os jivas surgem como os agentes, como o eu experimentador, o eu conhecedor. E aí Vidyaranya termina com uma analogia muito importante, né? Em diversas passagens dos nossos ensinamentos, usa essa lógica para nos ajudar a compreender de qual modo o Jiva Atma é Paramatma, de qual modo o reflexo é a consciência original, a consciência refletida é a consciência original, né? Naturalmente, as escrituras apresentam também de qual modo ela não é realmente igual e de qual modo ela é igual, né? Mas do ponto de vista de fazer uma igualdade, né? uma equanimidade entre o reflexo e a consciência original, essa passagem, essa analogia, essa lógica é apresentada nos textos do Vedanta. Uma imagem em um espelho, ela jamais é distinta do objeto do qual ela é um reflexo, né? Só a Estela, quando ela de manhã cedo, ela vai no banheiro dela lavar os dentes. Aí, quando ela vê a imagem dela, ela não tem nenhuma dúvida de que é ela, né? Por quê? Porque a imagem que ocorre dentro do espelho é sempre não distinta do objeto ao qual esse espelho está refletindo, né? Então, é sempre fiel, né? Então, quando a gente vê qualquer que seja o objeto refletido num aparato refletor, a gente infere a origem daquele reflexo como o objeto por si mesmo, né? O objeto físico material antes dele refletir naquele aparato refletor. Então, a gente sabe, não, se existe a fumaça, deve existir o fogo está ali. Se existe um reflexo, isso prova a existência do objeto refletido. Se existe a consciência refletida, isso prova a existência da consciência original, né? Então, um objeto refletido, uma imagem, o espelho não é distinta do objeto qual ela é um reflexo. Mas por que nós também dizemos, nos Upanishads também dizem que, embora não seja distinto, não é exatamente igual? Por quê? Porque um reflexo é uma mera aparência, é um efeito, é uma aparência daquilo qual
ele é em realidade, né? Então, o reflexo, ele nos indica a existência dessa consciência original, muito embora esse reflexo, fundamentalmente sendo a consciência original, né? Ela é um efeito de Maya, é um efeito do corpo, do aparato macrocósmico refletor e um efeito do aparato microcósmico refletor chamado o Jiva. Então, eu dependo de quê? A minha existência como Jiva Atma depende de quê? Depende da consciência original, depende de Maya Ishvara e depende desse aparato refletor chamado meu corpo sutil. Existem diversos fatores que vêm a permitir este reflexo da minha consciência original para produzir este Jiva Atma, essa entidade que desfruta da existência da consciência e que, em seu devido tempo, compreende que esse reflexo é idêntico, muito embora não seja o mesmo, porque o reflexo depende de tantos outros fatores. Aquilo que é real é aquilo que desfruta de uma existência livre e independente de todo e qualquer fator, ok? Então, esse reflexo, como reflexo, identificado como o fenômeno dependente de diversos fatores, esse reflexo, ele não é real. Mas, a partir do momento que o Jiva Atma compreenda a sua real natureza, aí este reflexo, ele já não é mais o reflexo. Vocês pensavam que eu ia dizer esse reflexo, ele simplesmente ele é a consciência original? Não, ele se dá conta que esse reflexo, em realidade, é a consciência original, entendeu? Em associação com Maya, com o corpo macrocósmico causal e o corpo macrocósmico do universo Maya e o corpo microcósmico sutil do Jiva para produzir esse Jiva Atma, né? Então, o Jiva Atma, ele é uma prova de que o Paramatma, a sua origem, aquilo a partir do qual ele vem refletido, essa consciência refletida, ele é exatamente em sua substância, em sua natureza, em sua essência, é o mesmo Atma, né? Mas no momento que ele se vê como esse aparato constituído pelas energias, etc., etc., aí ele já não desfruta de Sat, da existência, da realidade, da verdade absoluta. Por quê? Porque ele se identificou com aquilo que é um fenômeno passageiro, as energias, a matéria, as ideias, as noções, a sua configuração corpo-mente, né? Então, ele é a mesma coisa e ele não é, porque ele é somente uma aparente realidade, né? Uma realidade aparente, não a aparência absoluta. E como a gente sabe que eu sou a consciência original? Porque eu sou um vedantino dedicado e eu, né, através de anos e anos de reflexão, contemplação, estudo e meditação, eu tenho uma percepção objetiva do meu Jiva Atma, né? Então, eu conheço o meu Jiva Atma, eu conheço esse reflexo da consciência em suas nuances, em suas preferências, em seus gostos e desgostos, em suas tendências, em seus vícios, seu hábito, em suas bondades, em suas maldades. Eu conheço esse fenômeno, Jiva Atma, né, muito intimamente, né? Mas como eu posso conhecer alguma coisa, a menos que eu seja alguma coisa outra daquilo que eu conheço? Não? Quem é que não conhece o seu Jiva Atma muito intimamente? Nós todos o conhecemos, não é? Não é, Alexandre? Então, como nós conhecemos esse Jiva Atma tão intimamente, isso é uma outra indicação de que o Atma, entendeu? Do Jiva, conhece o Jiva. O Atma do Jiva, o ser, a consciência refletida do Jiva, que fundamentalmente é a consciência original, ela conhece a constituição, a configuração do Jiva.
Nós não somos essa configuração jívica, né? Nós somos o Atma do Jiva, que essencialmente, fundamentalmente, é o Atma de Brahman. Alguma dúvida a respeito dessa passagem? Vamos ver os comentários aqui. Se o Jiva sabe que está falando como se fosse o corpo sutil, está ciente de que a consciência é o orador. É natural falar como um corpo sutil e não se deve evitá-lo. Falar como ser, especialmente na terceira pessoa, é pretensioso ao extremo, né? De novo, ali tem muitas passagens que dão margem à confusão, né? Mas eu já esclareci bastante essas passagens. A gente fala como Jiva, a gente pode falar como Jiva, objetivamente sabendo, né, que esse Jiva fala a partir de suas vasanas, dos seus desejos, dos seus conhecimentos, de suas ignorâncias, né? Então, eu falo, o Jiva sabe que está falando como se fosse o Jiva, ele só sabe porque ele é alguma coisa outra que esse Jiva, né? Ele está ciente de que a consciência, ele mesmo, é esse princípio testemunha do Jiva que fala o que fala a partir de suas vasanas. É natural falar como um Jiva e é melhor evitar de fazer aquele curso na Califórnia para aprender a falar como Brahmana. O Vedanta precisa introduzir a ideia da consciência refletida para explicar por que o Jiva parece mudar e buscar experiências o tempo todo. Mas isso cria a impressão de que existem dois seres diferentes. O ser refletido é a manifestação empírica da pura consciência. A consciência pura é a própria essência do Jiva Atma, o experimentador, o conhecedor. De modo que o Jiva pode legitimamente e livre de qualquer arrogância aceitar, afirmar, internalizar, né, e reivindicar o fato de que ele é a consciência original. Então, esses ensinamentos, essas construções, né, de ensinos, tal qual essa consciência original e consciência refletida, elas são instrumentos, são instrumentos de ensino, né, que nos permite, né, compreender um pouco mais aquilo que nós somos em nossa identidade original e identidade secundária, ok? E esse reflexo da consciência, né, é uma explicação que aparece em diversos dos nossos textos vedânticos, e um outro tipo de construção para compreender essa ciência humana, que nada mais é do que a experiência, aquilo que define o Jiva. O Jiva é uma ciência, né? Ciência essa que percebe o seu meio ambiente e responde aos estímulos, né? As árvores, os insetos, todos nós somos Jivas, né? Então, esse fenômeno chamado ciência, ele também pode ser compreendido através de uma outra construção, que é aquela que ultimamente eu tenho usado, né, bem frequentemente, é que é a consciência em contato, porque a consciência é o substrato de tudo, é aquilo que pervade tudo, tudo, né? Mas na medida que ela pervade pura sátiva, o que ela produz? A consciência, quando ela pervade pura sátiva, no momento que Maya produz essa primeira energia, né, chamada sátiva, no momento que a consciência pervade essa energia, imediatamente ela brilha como o quê? Ela brilha como conhecimento puro, ok? Conhecimento, né? A palavra, o verbo, né? A origem do universo, né? Ele é contido nessa semente de puro conhecimento do universo, do mesmo modo que a semente de uma árvore enorme é contida nessa sementinha minúscula da árvore, né? Então, esta capacidade de pervacidade, como é que se diz? Pervasividade. Pervasiveness em português deve ser Cadê o Alex? Pervasividade, é que nem o Marcelo falou.
É pervasividade. Oh, desculpe. Agora eu descobri. Vocês podem repetir, por favor? Pervasividade. Pervasividade, obrigado. Essa consciência, ela tem essa é difícil colocar em termos de qualidades, características, etc. Ela tem essa natureza de pervasividade, ela pervade tudo, ok? E toda vez que ela pervade essas modificações, né, produzidas por Maya, como eu estava dizendo, quando ela pervade Sattva, né, imediatamente ela manifesta como conhecimento de tudo, né? Quando ela pervade Rajas, ela manifesta como a energia capaz de projetar esse universo. Quando ela pervade Tamas, ela imediatamente se manifesta como tudo que os 5 elementos e todos os outros elementos secundários, etc., manifestos tangivelmente, entendeu? Como matéria perceptível aos nossos órgãos sensoriais. Então, tudo isso, né, é parte dessa pervasividade da consciência em contato com esses fenômenos de Maya. Então, outro modo de compreender a consciência refletida do Jiva, o assim dito Jiva Atma, é compreender que essa consciência que pervade tudo, ela brilha quando ela permeia e pervade o corpo sutil dos jivas, humanos e não humanos. Quando ela brilha produzindo o quê? Produzindo essa senciência, essa capacidade de perceber os nossos meios ambientes, né? E responder segundo os nossos programas, né? Ok? Então, um outro modo de compreender o Jiva Atma é que ele é o reflexo, esse é um ensinamento muito importante, que sempre existiu, e um outro é que ele é o brilho da consciência no corpo sutil desse Jiva Atma humano. Quando essa consciência que pervade tudo, ela entra em contato, porque ela é o substrato de tudo, permanece quando um corpo sutil é sobreposto nessa consciência toda pervasiva, e imediatamente nós temos esse fenômeno manifesto como a senciência humana, entendeu? Eu sou, eu existo, eu sei que eu existo, eu sei que eu conheço, eu sei que eu experimento. Essa autoconsciência humana, entendeu? É o brilho da consciência no pervadir esse corpo sutil. E quanto mais esse corpo sutil for purificado, satificado, digamos assim, quanto mais claro é esse brilho, ok? O Jiva Atma, o brilho da consciência, né, no corpo sutil. O Jiva Atma não é o corpo sutil é uma constituição das 3 energias, ok? É uma constituição das 3 energias. O brilho ou o reflexo é o que nos define como Atma do Jiva, ou Jiva Atma, o ser manifesto, né, empiricamente através deste brilho ou reflexo. Então, essas noções, elas servem para facilitar a nossa compreensão e a nossa discriminação entre o ser refletido, o ser original, a consciência que brilha no intelecto, e quando ela brilha no intelecto, ela é colorida, assim por dizer, ela é condicionada pelas constituições desse corpo sutil. O corpo sutil de cada Jiva Atma, ele é desenhado, configurado diferentemente. Os nossos quereres e não quereres, as nossas vasanas, as nossas noções, as nossas tendências, os nossos conhecimentos e ignorâncias são todos distintos, porque existe uma infinidade de combinações, né, que dão margem a essas configurações infinitamente diversas. Então, quando essa consciência pervade um corpo sutil, ela produz um reflexo único do ponto de vista de sua configuração. Mas o reflexo, em sua essência,
é somente a consciência original, entendeu? É a consciência e existência brilhando neste corpo sutil, né? Cuja configuração física e energética irá produzir um brilho ou um reflexo único do ponto de vista de sua configuração individual. Mas, fundamentalmente, nós somos somente esta mesma consciência original brilhando ou refletindo numa infinidade de corpos sutis, né, cuja natureza é Paramatma, né, é a consciência original que brilha ou reflete. A consciência original pura é a própria consciência do Jiva experimentador, de modo que o Jiva pode legitimamente afirmar que ele é a consciência original sem nenhum medo, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma vergonha. O ser aparece como dois. O ser funciona como conhecedor da dimensão de Mitya. Se o conhecedor é um conhecedor aparente, o conhecimento que ele ganha é aparente. O ser aparece como dois, né? Aparece é uma palavra importante porque ela denota que essa dualidade é uma aparência. Ele aparece como, né? Ali não diz assim, o ser é dois, ou são dois. Não, o ser aparece como dois, né? Ele aparece como dois. A consciência original, o Paramatma e o Jivatma. Tudo bem, Estela? Ele aparece como dois, né? O ser original, o ser funciona como conhecedor nessa dimensão aparente secundária chamada Mitya. Se o conhecedor é um conhecedor aparente, sabendo que o Jiva é um fenômeno aparente, o Jiva, em sua configuração, em sua constituição, é um fenômeno único, aparente, ok? Sabendo que este conhecedor, este agente, este médium, ok? É um médium aparente, qualquer conhecimento obtido através desse médium, através desse agente, através desse Jiva, qualquer conhecimento que ele ganhe, é também um conhecimento aparente. Por quê? Porque Mitya é a ordem de realidade aparente, a qual, né, o substrato é Satya, consciência, existência, projetando essa mirage, ok? Projetando essa ordem de realidade, essa sobreposição de todas essas configurações criadas a partir das 3 energias e os 5 elementos, ok? Então, se esse conhecedor é uma mera aparência, o Jiva-Atma, naquilo que ele sabe, conhece, experiencia, etc., é simplesmente parte desse fenômeno aparente, chamado Mitya, qualquer conhecimento que ele ganhe é uma aparência. Mas o conhecimento aparente é suficiente para remover a ignorância aparente, né? Então, essa é uma passagem muito bonita e importante, que tudo isso que nós fazemos, todas essas nossas buscas por objetos de experiência e objetos de conhecimento, tudo isso ocorre dentro do âmbito de Mitya, e tudo isso é uma projeção aparente. E por que é importante a gente elaborar um pouco sobre isso? É porque muitas pessoas no mundo espiritual, eles rejeitam qualquer esforço espiritual, dizendo que isso é Mitya, isso não é uma realidade, isso é como um sonho, ok? Então, qualquer coisa que não seja realmente real é absolutamente inútil. Então, eu não vou nem estudar, nem meditar, nem contemplar, nem tentar me disciplinar, não vou fazer nada, porque tudo isso aqui é um sonho. É como um sonho, é Mitya, não é real, ok? Então, esse conceito é um conceito que coloca as pessoas no mundo espiritual paralisadas, entendeu? Porque elas acreditam no fato de que Satya é a única realidade e tudo aquilo que possamos ganhar em Mitya é simplesmente um ganho falso,
um ganho irreal, ok? Essa é uma questão na mente de muitas pessoas e é uma questão que o Carlos Seabra colocou para a gente recentemente, através de algumas de suas perguntas, né? Se a remoção da ignorância aparente é a libertação é apenas uma libertação aparente, né? Se o conhecimento que esse conhecedor aparente, o jiva, esse fenômeno, esse reflexo aparente da consciência, tudo existe dentro do âmbito da aparência, mitya, aquilo que existe aparentemente, se esse conhecimento que ele ganha, o conhecimento do conhecedor aparente, se esse conhecimento é aparente, o conhecimento só pode ser aparente, porque o agente é uma aparência. Porém, o conhecimento aparente é suficiente para remover a ignorância aparente. Então, qual é a lógica ali? A lógica é que, em realidade, não existe ignorância e não existe conhecimento. Por quê? Porque a única realidade é Satya, é a consciência e a existência. Esta sobreposição, chamada universo, é uma ignorância, é uma realidade aparente, é uma sobreposição de nomes e formas e cores naquilo que é a consciência e a existência, o pano de fundo, ok? Então, tudo isso é parte de um magic show, um truque, né? Uma ilusão criada pelo poderoso Maya. Não, mas como a ignorância sendo a matéria-prima, né? a essência, digamos assim, a coisa mais fundamental, naturalmente, desta manifestação aparente é Satya, que é o conhecimento que permite a Ishvara, né? Governar, reger todo esse universo de nomes, cores e formas, toda essa sobreposição. A natureza, né? A realidade mais fundamental de Mitya é Satya, né? O substrato mais fundamental. Mas dentro desse substrato do universo existe Rajas e Tamas. E Rajas e Tamas é que permite a projeção e a grossificação de energia, de modo que a gente tem esse show chamado universo, que parece absolutamente real a todos nós. Então, essa ignorância é uma ignorância universal, cósmica, original, é embutida, né, devido a essas inclusões de rajas e tamas. Essa é uma ignorância aparente, porque, em realidade, tudo que existe somente é a consciência e a existência. Porém, Maya projeta este universo é uma mera aparência, ok? Dentro desse universo ocorrem os jivas humanos, e eles aparecem e eles caem, né? Eles são vítimas dessa realidade aparente que parece ser tão real, tão tangível, e eles ficam presos nesse mundo de aparências, pensando que é real. Então, essa ignorância, ela não existe, porque a única realidade é o quê? É a consciência e a existência. Mas o jiva humano, sendo vítima, sendo um produto dessa ignorância e preso nessa ignorância, ele sofre as suas experiências. O sofrimento é acreditar que tudo isso é uma realidade e que eu preciso do que eu quero e preciso evitar o que eu não quero, de modo a realmente apreciar e curtir a minha felicidade, a apreciação, né? A devoção, o amor pela vida, por esse milagre. Tudo isso é impossível, a menos que a gente neutralize essa ignorância aparente, né? E como a gente vai neutralizar uma ignorância que é uma mera aparência, né? A gente só pode neutralizá-la com um conhecimento que pertença a essa mesma ordem de realidade aparente, né? Aí a gente diz, não, mas eu quero o conhecimento absoluto, eu quero o conhecimento a respeito de Sattva. O conhecimento de Sattva é muito simples. Satchitananda é a consciência, a existência infinitamente não limitada. Livre de qualquer projeção, qualquer sobreposição. Não, mas eu preciso de um conhecimento absoluto, porque eu quero cancelar a ignorância de Mitya com o conhecimento de Satya antes dele ser manifesto
através de Maheshwara, que já são parte dessa ordem de realidade aparente. Não, a gente precisa de um conhecimento de Mithya para neutralizar a ignorância de Mithya. A ignorância de Mithya, sendo uma realidade aparente, significando não real, ela só pode ser neutralizada ou cancelada com o conhecimento de Mithya. O que é o conhecimento de Mithya? É o conhecimento puro, que é a primeira derivação, né, da consciência de Satya, se tornando Sattva, né? Esse conhecimento, como Satya, não manifesta o conhecimento puro, mas ele precisa se tornar manifesto como puro conhecimento, manifesto através de Maheshwara para os jivas humanos. Somente então nós temos o conhecimento de Mithya como o único fator capaz de cancelar ou neutralizar a ignorância de Mithya. É um conhecimento aparente que cancela uma ignorância aparente, e aí o que ocorre com o Jiva Atma? Quem que pode me responder isso? Fica mais sábio, adquire uma sabedoria para transitar aqui? Sim, também isso. Nós estamos falando aqui de uma ignorância que, na verdade, é uma mera aparência. Tudo que existe em Mithya é uma aparência. As experiências dos jivas são meras aparências, mas ainda assim, embora sendo parte dessa ordem de realidade meramente aparente, elas existem, e o jiva, esse aparente entidade experienciadora, ele experiencia o mundo. E quando ele experiencia um mundo totalmente condicionado por essa ignorância imposta por Maya, ele se torna um sofredor, né? Quando ele experiencia um mundo governado, né, ou condicionado por esse conhecimento védico, esse conhecimento espiritual, ele se torna um devoto do mundo, ele se torna um adorador do mundo, um curtidor do mundo. Então, a gente vê que o mundo é real, o jiva é real, né? Eu não vou nem dizer que Ishvara é irreal, porque aí pode pegar um pouco para a maioria de nós, mas o jiva é uma aparência, Jagata é uma aparência. Esse jiva aparente, ele sofre suas experiências devido a essa ignorância universal, primordial, ok? Essa ignorância que existe dentro do âmbito de jiva, que é a crença sólida de que eu sou o corpo-mente, e esses objetos que eu experiencio, que eu percebo em torno de mim, servem ao propósito de me completar, né? Então, essa ignorância universal, que é uma mera aparência, ela só pode ser neutralizada ou cancelada com outro fator, que é um conhecimento aparente. Esse conhecimento aparente, ele é um conhecimento a respeito da natureza absoluta de tudo isso, manifesto em Mithya como esse corpo de conhecimento que serve o propósito de cancelar a ignorância aparente, de tal modo que o jiva seja livre de quê, Lorena? Ele seja livre da ignorância e do conhecimento. Yeah! Eu sou livre de conhecimento também. Tá? Esse conhecimento, ele serve o propósito de neutralizar a ignorância de tal modo que o Jiva Atma compreenda a sua natureza como Atma, como Satya, como pura consciência, de tal modo que, numa linguagem mais esotérica, ele transcende a dualidade conhecimento e ignorância. Ok? Só a gente aplica conhecimento na ignorância para, neutralizar a ignorância para deixar o jiva livre ou além do conhecimento e ignorância, porque o conhecimento e ignorância é uma mistura feita por Maya, quando ele mistura Satya, Satyavaguna, com Rajas e Tamas. Aí ele tem lá conhecimento misturado com ignorância.
E a capacidade de conhecer do jiva é limitada, é sempre misturada com erros, com ignorância. Então, o objetivo do Vedanta não é simplesmente tornar o Jiva Atma um Ishvara. Ishvara é o conhecimento da totalidade, é o conhecimento puro, é o conhecimento que sustenta essa ordem aparente através de suas leis, suas forças energéticas. Não é fazer do Jiva um super Jiva ou um Ishvara, um super Ishvara, não. É simplesmente permitir ao Jiva de cancelar essa ignorância a respeito dessa pseudo-realidade do mundo, entendeu? Cancelar essa ignorância através do conhecimento. Esse conhecimento é baseado nas nossas experiências não devidamente examinadas. Então, esse conhecimento cancela ou neutraliza a ignorância do mesmo modo que um antiácido cancela a acidez do nosso corpo, deixando o nosso organismo neutro, nem acídico, nem alcalino, neutro, ok? Só essa ignorância, esse conhecimento aparente serve para cancelar essa ignorância aparente. Então, quando a gente diz que é uma ignorância aparente, a gente, então tudo bem, agora eu cheguei no Vedanta e eu fiquei sabendo que a ignorância é simplesmente uma mera aparência, ela não é real. Isso resolve o problema do Jiva? Resolve se ele for altamente qualificado. Mas 99,9% dos casos não resolve. Por quê? Porque esta ignorância, ela existe profundamente arraigada no corpo causal de cada Jiva, né? Então, ela precisa ser, entendeu? Cancelada, né? Gradualmente, até que ela seja efetivamente morta, né? Secada, né? Dissolvida, né? Queimada, né? Essa ignorância de que eu sou essa configuração e eu preciso do que eu preciso, etc., etc. Isso precisa ser neutralizado, ok? Então, não basta dizer, não, a ignorância é simplesmente uma ilusão. Por quê? Porque você é Satya, você é a consciência, você é Brahman, você é ilimitado, você é cheio, inteiro, incompleto. Ótimo, adorei. Vou tocar essa música todo dia, né? Para mim. Mas, ainda assim, a menos que a gente entre na natureza da ignorância, na natureza de Mithya, analisando as nossas interações com Mithya, as nossas ignorâncias, a menos que a gente vá explorando tudo isso sob a lógica do Vedanta, essas ignorâncias, elas permanecem intactas, apesar da gente ter ouvido dizer que é uma mera aparência. É uma mera aparência, mas ainda assim elas me condicionam, elas condicionam a minha experiência humana de tal modo que eu sofro as minhas experiências a maior parte do tempo. Ok? Então, existe o Jiva aparente, o mundo aparente. Essa ignorância, ela não é real, porque, na verdade, o quê? Na verdade, tudo é somente a consciência. E a consciência é aquilo que existe antes ou além de Maya misturar essas três energias que são simbólicas de conhecimento, sattva, e rajas, tamas e ignorância. Então, antes dessa mistura, existe a consciência. Uma vez que Maya entra em operação, a gente tem essa mistura de conhecimento manifesto, Satya manifesto é sattva, misturada com rajas e tamas, e aí o indivíduo fica preso devido ao excesso de rajas e tamas, fica preso no samsara, né? E ele precisa de um conhecimento a respeito de Mithya, um conhecimento aparente, para cancelar esta ignorância aparente, que, embora não seja real, ela condiciona a experiência do Jiva aparente. O Jiva aparente, ele quer permanecer como um Jiva aparente, mas curtindo a experiência de ser um Jiva aparente. Eu sou um Jiva aparente. Por que o Luciano é um Jiva aparente? Porque ele é a consciência. Ok. A gente não discute sobre isso, né? Seria ótimo se todos nós assumíssemos, não, eu sou um Jiva aparente. Por quê? Eu sou a consciência.
e a consciência já livre, tudo bem. Mas esta declaração interior, ela é efetiva, ela é eficaz na medida que essa compreensão é absolutamente sólida, sólida ao ponto de cancelar essa ignorância, né, aparente primordial que condiciona esse jiva aparente o tempo todo, fazendo dele um agente aparente que sofre as suas experiências. Ficou claro, Lorene? Sim, sim. Carlos, ficou mais claro? Professor, o fim do conhecimento junto com o fim da ignorância também automaticamente gera o fim do sofrimento, correto? Naturalmente. A gente quer neutralizar essa ignorância, porque a ignorância, os efeitos da ignorância é o sofrimento. Os efeitos da neutralização da ignorância é a satisfação, é o contentamento, é a felicidade. Okay? Por isso que o Vedanta é muitas vezes apresentado como uma ferramenta para a gente usar e depois descartar. Porque a gente não quer passar o resto da vida carregando o Vedanta nas costas. A gente carrega ele nas costas até que ele sirva o seu propósito, que é neutralizar a ignorância. Aí depois, alguns de nós mantêm uma associação com as escrituras, seja por hobby, ou seja por dharma, de querer passar ela adiante, ou seja pelo amor ao conhecimento derivado de satya, né? De sattva. Conhecimento puro, né? Conhecimento espiritual, por motivos diversos, mas a gente já não depende das escrituras, porque o nosso estudo não foi um estudo acadêmico, foi um estudo de laboratório, foi a aplicação desse conhecimento em nossas vidas, né? Se a gente tem uma ignorância num sonho, né? E essa ignorância do sonho está fazendo com que a gente sofra no sonho, a gente não pode pegar um conhecimento, né, do estado de vigília e aplicar naquela ignorância do estado do sono. Por quê? Porque são duas ordens de realidade que não se misturam, que não se impactam. Então, a gente precisa de um conhecimento dentro da ordem do sonho para neutralizar aquela ignorância na ordem do sonho, né? Do mesmo modo, se a gente sofre de uma ignorância, né, no estado de vigília, né, a gente não pode imaginar assim, eu vou dormir hoje, vou sonhar, e vou sonhar com um conhecimento, né, uma situação, uma revelação que possa totalmente neutralizar e remover essa minha ignorância experimentada, esse sofrimento meu experimentado devido a essa ignorância do meu estado de vigília. Não, são duas ordens que não se impactam, não se obstaculizam, ok? Então, a gente precisa desse conhecimento aparente para remover essa ignorância aparente. É verdade que a ideia eu sou consciência é mítya. É verdade que a ideia eu sou consciência é mítya. Deixa eu só passar uma outra coisa aqui. Se a remoção da ignorância aparente é libertação, essa libertação é apenas uma libertação aparente. How about that? O que vocês acham disso? Putz, eu estou fazendo todo esse trabalho para obter uma libertação aparente. Por que as escrituras, né, nesse caso James, coloca que é uma libertação aparente? Quem é que pode me responder essa? Meu lindo. Porque você só se liberta aquele que está preso, né? Então, essa libertação, se você não está preso, você não precisa se libertar. Por isso que é aparente. A ignorância aparente liberta aparentemente também. Não sei se eu consegui dizer, porque se você você só pode se libertar se você está preso, de fato, né? Quando você descobre que você nunca esteve preso, então você nunca precisa se libertar. Exatamente. E também prisão, porque... não, desculpa. Eu ia falar, e também porque liberta o jiva, que já é aparente.
Não liberta a consciência não tem libertação. Muito bem colocado, Betânia. Então, o fato é que não existe, né, essa escravidão, né, essa prisão, né, aos objetos, ao samsara, ela não é real. Por quê? Porque a realidade é que o jiva não está preso, né? Ele é a consciência livre de ação e livre de apego, né? Então, quando ele se libertar através dessa remoção, ele não vai realmente se libertar efetivamente, como o Luciano disse. Por quê? Porque ele nunca esteve livre, ele nunca esteve preso, entendeu? Então, a libertação é uma libertação aparente, do mesmo modo que a prisão, o aprisionamento era um aprisionamento aparente. E a Betânia está adicionando um outro temperinho para isso, é que a consciência, né, ela é livre da escravidão e da libertação, né? A consciência é além da escravidão e da libertação. O jiva é que aparentemente se sente preso, escravo, apegado ao samsara e sofre, ou ele aparentemente, né, ele se liberta e curte, né, o seu parabada karma, o que resta do seu parabada karma. Ele vai curtir, porque agora ele sabe que ele nunca esteve preso, ele não se libertou, porque ele, em realidade, como consciência, ele é além da libertação. Então, é isso mesmo. Alguma outra coisa, Betânia? O verso 16. É verdade que a ideia eu sou consciência é mítya. O movimento atribuído a uma cobra sobreposta a uma corda é irreal. Ok. É verdade que a ideia eu sou consciência é mítya. Eu sou consciência é mítya. Que é o movimento atribuído a uma cobra sobreposta a uma corda irreal, né? Então, o que a gente faz desse verso? É verdade que a ideia eu sou consciência é mítya, né? Então, essa noção de que eu sou consciência e existência, entendeu? Ela ocorre em mítya, mas esse é um ponto muito, muito sutil, entendeu? Porque tudo isso ocorre em mítya. Essa neutralização ou cancelamento dessa ignorância, entendeu? Esse sentimento de depender de tudo, né? De ser preso, né? Amarrado aos meus gostos e desgostos, né? E viver essa experiência humana de sofrimento, etc. Tudo isso aqui é em mítya. E essa ignorância, ela tem um fim. Esse fim é através do conhecimento que neutraliza essa ignorância. Tudo isso ocorre dentro de mítya. E essa ideia, eu sou consciência, é mítya. Mas essa ideia, eu sou consciência, embora ela seja uma ideia, uma noção, uma mahavakya, uma afirmação dentro do âmbito de mítya, ela se refere à natureza do indivíduo como satya. Okay? Tudo isso é a manifestação do autoconhecimento, que também é mítya, também é uma aparência que permite ao jiva aparente desfrutar e curtir e apreciar a sua vida, né? Esse presente chamado a vida dentro de um corpo humano, né? Então, essa ideia, eu sou consciência, é mítya, é uma sobreposição, é atribuído a uma cobra sobreposta à corda. Qualquer sobreposição, né? O movimento é um movimento atribuído, esse movimento é uma palavra estranha, o movimento atribuído a uma cobra sobreposta a uma corda irreal. Ok. Então, a corda, sabemos, né, do ponto de vista mais absoluto, a corda é irreal e a cobra é ainda mais irreal, porque Satya é aquilo além da corda e da cobra. O jiva humano, ele sobrepõe as suas ignorâncias, né? E ele vê o mundo como uma cobra, e ele teme
teme esse mundo, ele tenta controlar o mundo, controlar suas experiências, né? Tudo isso ocorre em Mítia. A neutralização dessa sobreposição significa compreender que a cobra é uma corda, né? Mas ambos, a corda e a cobra, mítia, ok? Essas sobreposições é mítia. Essa ideia, eu sou consciência, ocorre em mítia, mas ela se refere à natureza do jiva aparente como satya, muito embora essa ideia ocorra em mítia. Ela serve para liberar o indivíduo daquela ideia de que eu sou o corpo-mente, de tal modo que ele compreenda dentro de mítia que eu sou a consciência, a existência infinitamente não limitada, ainda assim dentro de mítia, porque esse agente experienciador, ele vive e experiencia dentro deste âmbito aparente chamado mítia. Tudo isso ocorre em mítia, até mesmo os Mahavakyas do Vedanta, mas esses Mahavakyas do Vedanta servem para revelar para o indivíduo a real natureza desse indivíduo aparente como Satya. Por isso que todo tempo a gente faz essa discriminação entre Satya e Mithya, Satya e Mithya, Satya e Mithya. Toda essa discriminação somente é possível através do intelecto humano, que é um produto de Maya e Ishvara, né, que é um efeito, né, desse organismo inteligente chamado o jiva humano, o intelecto humano. Tudo isso é feito em Mithya, e que permite ao indivíduo aparente reconhecer a sua natureza absoluta como Satya, né? Essa projeção, essa construção, essa ideia é uma ideia útil se o seu significado, eu sou a consciência pura, e não a refletida, é entendido dentro, né, sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, né? Porque ela nega a noção igualmente ilusória de que eu sou a entidade limitada, né? Ela vai permitir ao jiva aparente reconhecer a sua realidade não aparente, mas a sua realidade absoluta como Satya. E ele usa de um espinho para remover o outro espinho. Esses ambos espinhos, eles precisam ser da mesma ordem de realidade. Portanto, até mesmo os Mahavakyas do Vedanta, essas declarações finais, das quais eu sou Brahman, o Jiva é Brahman, etc., eles ocorrem em Mithya para libertar ou transcender ou permitir que o Jiva reconheça a sua natureza como Satya, aquilo que existe antes dessas sobreposições de Sattva, Rajas e Tamas, esse coquetel de conhecimento e conhecimento e ignorância que condiciona todas as experiências dos humanos. Ela é uma construção importante, necessária, quando ela é bem compreendida, não superficialmente compreendida. Esse Aham Brahmasmi, ela precisa ser profundamente compreendida sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads. Porque quando ela é devidamente assimilada e compreendida, ela nega, ela cancela aquela outra afirmação ilusória que é eu sou uma entidade limitada. Então, se antes eu me sentia entidade ilimitada, agora eu reconheço a minha natureza ilimitada, e aí o que ocorre? Eu me torno aquilo que eu sempre fui, aquilo que é a consciência, a existência, além da limitação e da ilimitação, além do conhecimento e da ignorância, okay? Além da escuridão e da luz, além de todos os pares das dualidades produzidos por Maya, né? Alguma coisa mais a respeito desse verso 16? Professor, eu tenho. Então, essas frases que a gente usa sempre são projeções, né? Claro, essas projeções aparentes que removem a ignorância aparente e provocam a libertação aparente, né? Mas elas são necessárias porque a gente tem outras ignorâncias que nos, vamos dizer assim, entre aspas, que nos afastam mais da realidade que somos
e é isso a causa do sofrimento, né? Porque elas nos aproximam do que já somos. Eu poderia considerar essa lógica? Não sei. Pode tentar reelaborá-la, por favor? Posso. Então, por exemplo, usar uma projeção, porque é aparente, né? Eu sou a pura consciência e não a refletida. Essa é uma projeção, então, ou seja, sendo projeção, é feita pelo Jiva, né? O fazedor ali é feito pelo fazedor, né? Para remover uma ignorância profunda que a gente tem, só que é uma outra projeção anterior. Antes eu tinha a projeção, eu sou uma entidade limitada, e eu substituí eu sou uma entidade limitada por eu sou a pura consciência e não refletida. São duas projeções, ambas são aparentes, mas uma me aproxima daquilo que realmente eu sou e a outra me afasta e causa mais sofrimento porque está longe daquilo que eu sou. Poderia considerar isso? Sim. Sim, muito bem colocado. Então, são duas noções, são dois conceitos. Um conceito, todos eles ocorrem dentro do âmbito de mídia, tudo isso é uma aparência, tudo isso são projeções, são sobreposições. A gente tem que lembrar que todos os pensamentos, palavras, noções e conceitos são objetos, então esses objetos são projetados, né? Então, se eu engajo, né? Se eu entretenho um objeto que me diz eu sou esse corpo e essa mente, entendeu? Então, qual é o efeito dessa projeção, desse relacionamento entre eu e esse objeto sutil, um pensamento, eu sou a construção corpo-mente e me sinto limitado? O efeito é o sofrimento, né? Então, a gente precisa de uma outra noção, é uma noção para cancelar a outra noção, ou para remover a outra noção, né? Então, essa outra noção é a respeito da minha real natureza como Satya, né? Que pode ser compreendida, mas não pode ser experimentada dentro do âmbito de Mitya, porque são duas ordens distintas da mesma única realidade, que só existe a Satya realmente. Uma é a realidade absoluta, a outra é uma projeção aparente. Então, quando eu utilizo esta outra noção, ela serve o propósito de remover ou cancelar, ou melhor ainda, neutralizar aquela noção auto-insultante, auto-limitante, que causava sofrimento psicológico. No final das contas, a gente quer o autoconhecimento para remover esse sofrimento psicológico humano, né? Existem pessoas que desejam esse conhecimento tão ardentemente que eles o querem até mesmo se o sofrimento aumentar, entendeu? Porque aí é mais uma questão de saber a verdade a respeito da minha real identidade, a minha real natureza, entendeu? Mas, em geral, a gente inicia essa busca porque a gente quer ser feliz, a gente quer remover. Então, a gente tem esta noção, esta ideia, né? Esta projeção, eu sou infinitamente não limitado, para cancelar ou neutralizar a noção eu sou corpo-mente infinitamente limitado, corpo-mente limitado, inadequado, insuficiente, etc, etc. Né? Então, é mais ou menos isso mesmo, Betânia. A gente faz uso desses instrumentos, desses ensinamentos, de modo que a gente possa cancelar essas noções que são absolutamente não em harmonia com a nossa real natureza. A nossa real natureza é ananta, a ilimitação da existência e a consciência. Essa é a nossa real natureza. Ela não pode ser experimentada objetivamente, ela pode ser compreendida e a gente precisa, né, cancelar ou neutralizar ou destruir essas noções equivocadas que nos dizem, né, que eu sou o jiva inadequado, insuficiente, limitado, etc. E a gente precisa de outras
outras lógicas, outras noções. E essas noções, elas só são efetivas na medida que elas são devidamente assimiladas e digeridas, internalizadas, até que elas se tornem uma noção de total convicção, uma noção sem nenhuma dúvida, livre de qualquer dúvida. Quando essa noção ocorre, aí sim ela tem um poder de neutralizar essas noções equivocadas que nos dizem limitados, insuficientes, etc., 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 né? É mais ou menos isso, ou eu simplesmente repeti o que você disse, Betânia? Não, é isso mesmo, professor. E aí me vem, assim, uma questão, né? Quando a gente tem esses dois conhecimentos, vamos dizer assim, um que a gente já tem mesmo, desde que quase que nasce dessa, eu sou essa entidade limitada, e outro conhecimento que a gente vai adquirindo com os estudos, eu sou a pura consciência. Aí me veio uma aula do James, que ele falou justamente isso. A gente pode ter projeções úteis ou inúteis, né? E escolher uma ou outra. E aí me vem assim, nessa frase, essa projeção é uma projeção útil, né? Eu assumi essa pura consciência, e é uma inútil ficar nessa que eu já sei também, né? Que eu já experimentei e que já não faz mais sentido, e eu ainda fico apegada nela, né? Eu sou uma entidade limitada. Aí me vem aquela técnica até do pensamento, né? De mudança de pensamento, já que a gente só pode pensar uma coisa a cada vez. O que eu vou ficar pensando? Né? Que eu sou a entidade limitada ou que eu sou a pura consciência? Fiquei pensando um pouco nisso, né? Desse útil e inútil, né? Sim, isso são níveis diversos, né? Tem diversos níveis aí de processo de conhecimento, né? A gente vai abandonando padrões de pensamentos negativos que causam sentimentos, emoções negativas e sofrimento, e a gente vai adotando outros padrões de pensamento e comportamento que vão produzindo uma vida mais feliz, né? Então, tudo isso é parte desse processo de melhoramento humano, né? De refinamento, purificação. Então, isso é uma coisa. Agora, o conhecimento, Aham Brahmasmi, eu sou a consciência ilimitada, ele ocorre através dessa afirmação, né? Que ela existe dentro do âmbito de Mitya, é como se fosse um espinho para remover um outro espinho, ok? A gente está andando na floresta, a gente acabou pisando no espinho e a gente precisa de um outro espinho. Então, esse outro espinho, ele vai remover essas noções equivocadas a respeito daquilo que a gente realmente é, entendeu? E nos deixar livres dos efeitos daquele equívoco de identidade que produzia a ignorância, entendeu? Agora, não é que a gente precisa depois ficar eternamente mantendo esse espinho que removeu o espinho da dor, entendeu? Esse espinho que é parte de um corpo, de uma metodologia de ensino, toda ela manifesta em Mitya, ele vai servir o propósito de revelar a identidade do Jiva Atma como Satya, é dentro de Mitya que é a realidade absoluta. Então, o que eu estou querendo dizer, Betânia, é que esses Aham Brahmasmi, ele é uma mera projeção, é um mero mantra, é uma mera repetição, ou um mero remédio, entendeu? Para neutralizar as ideias autolimitantes que eu tenho a respeito de mim mesmo, mas o destino, né? O objetivo final dessa prática desses Mahavakyas do Vedanta, dessas contemplações, entendeu? É revelar para o indivíduo que ele é realmente a consciência infinitamente não limitada. Então, quando essa revelação é devidamente assimilada, internalizada e manifesta, entendeu?
dentro do indivíduo, em total convicção, aí ela já não é, ela se torna a realidade, a Aham Brahmasmi, entendeu? Aí é quando o Jiva reconhece que ele realmente é a consciência. Quando isso ocorre, aí já não se trata mais de simplesmente de um Mahavakya mântrico que a gente repete para minimizar as nossas dores, para facilitar os nossos dias. Se trata de uma real assimilação e internalização que produz essa total convicção a respeito da nossa real natureza. Esse é o conhecimento de Satya, que somente é possível dentro do âmbito de Mithya, porque ele só ocorre no intelecto humano, um intelecto humano devidamente purificado, refinado e com os méritos de permanecer associado às escrituras dos Upanishads, né? Ah, entendi, professor. Não é um mero pensamento, né? Ele se torna a realidade mesmo, ele é a realidade. Tá. Ele é um pensamento, ele é uma projeção em cima da projeção, ele é simplesmente uma ferramenta, né? Até que ele se torne uma realidade. Aí o indivíduo sabe, né? Eu sou a consciência, né? Refletida, ou aparecendo, ou brilhando, né? Ou experimentando nesta ordem aparente, né? Aí já não é mais simplesmente uma mera projeção, um mero instrumento, mas é a realidade absoluta, né? Essa realidade absoluta, esse conhecimento absoluto, é o conhecimento da nossa natureza absoluta, mas ele não significa dizer que o Jiva em Mithya vai ter o conhecimento de Mithya. O conhecimento de Mithya pertence a Ishvara, entendeu? O Jiva, com esse conhecimento, ele se torna um pouco mais sábio e é tudo ali, entendeu? Nada mais, nada menos. Porque ele compreendeu a sua natureza e isso minimiza extremamente os efeitos de rajas e tamas operando no intelecto do Jnani. Entendeu? Entendeu, Betânia? Entendi, professor. Obrigada. Foi bem. Se você perguntar, o verso 17, se você perguntar por que você deve trabalhar duro, se você perguntar por que você deve trabalhar duro para uma libertação que, na verdade, não é real, é uma aparência, você precisa saber que só pode obter desapego do sofrimento imposto pela busca de objetos com conhecimento aparente. Eu sou a consciência limitada, é um conhecimento aparente com o potencial de revelar para o indivíduo o fato. Eu sou a consciência ilimitada. E aí, esse Mahavakya, ele já não é mais somente um Mahavakya, ele não é um conhecimento aparente, ele se torna um fato, uma realidade que está além da ignorância e do conhecimento do Jiva humano. Ele se refere à real natureza do Jiva humano. Esse é o conhecimento, né, que coloca fim, o Vedanta, o conhecimento que coloca fim à busca por mais e mais conhecimentos como modo de me resolver, de me completar, né? Esse é o único conhecimento direto a respeito de nossa real natureza que coloca fim a essa ansiedade por objetos de experiências e objetos de conhecimentos como meio de me resolver, de me completar. Eu sou a consciência ilimitada. Você pode argumentar que, como a libertação não é real, mesmo que seja apenas aparente, você deve procurar um conhecimento aparente, porque o significado de que eu sou a consciência ilimitada liberta você da necessidade de se completar perseguindo objetos de conhecimento e objetos de experiências, né? Essa busca por objetos de experiência e objetos de conhecimento é chamado samsara, porque a menos que o indivíduo tenha esse autoconhecimento, ela é motivada pela ideia de que eu sou insuficiente, inadequado e incompleto, e eu preciso de obter mais objetos de conhecimento, mais objetos de experiência para remover esse sofrimento, né? Então, essa busca, ela só termina com o autoconhecimento. Esse autoconhecimento, embora seja uma mera aparência, ela coloca fim e liberta o indivíduo do samsara, essa busca incessante
né, por objetos de experiência e conhecimentos como modo de me completar, me realizar, me satisfazer, etc, etc, etc. A satisfação jamais pode ser obtida através desses objetos de experiência, esses objetos de consumo, sejam eles sensoriais ou intelectuais. Ele só é resolvido através da assimilação do conhecimento revelado pelas Escrituras, né? Aham Brahmasmi, eu sou a consciência sempre livre e infinitamente não limitada. A busca por objetos, por desejos, a busca por objetos de medo, a busca por evitar objetos de medo ou de aversão, né? Elas resultam em prazeres e dores. Então, nós experimentamos prazeres quando os nossos esforços de controlar as nossas experiências são bem-sucedidos. Aí a gente experimenta uma satisfação. Por quê? Porque a mente relaxa, né? Temporariamente, por um período de tempo, a mente dá uma relaxada, aí o indivíduo experimenta um certo prazer, uma certa satisfação, uma certa paz, né? Tranquilidade, serenidade, né? Então, essa busca por os objetos, ela resulta somente nesses prazeres e dores da vida, né? Que, em geral, são mais dores do que prazeres. O mundo da ação é um mundo de prazer e dor. Esse verso implica corretamente que a libertação não remove os prazeres e dores da vida. Ele remove somente aquela ignorância, ok? Só isso é um outro modo de interpretar esse verso. Se você perguntar por que você deve trabalhar duro para a libertação aparente, você precisa saber que só pode ser desapegado do sofrimento imposto pelas buscas. Eu sou consciente. O verso implica corretamente que a libertação não remove os prazeres e a dor, apenas a vida. Então, esse autoconhecimento, né? A libertação, o que é a libertação? Vamos iniciar dizendo, o verso implica corretamente que a libertação não remove os prazeres e as dores da vida. Remove a nossa ignorância a respeito da realidade e irrealidade de tudo isso, né? Mas a libertação é a libertação da crença que a dualidade ou os objetos são reais e eles servem determinados propósitos, né? Quando a gente se liberta disso, naturalmente, nós nos libertamos da grande parte dos nossos sofrimentos psicológicos humanos, ok? O sofrimento psicológico humano é um subproduto da remoção da nossa auto-ignorância. A ignorância de que eu preciso haver o que eu quero, quando quero, de modo a ser realmente feliz. Então, essa ignorância fundamental, cósmica, ela, quando removida, ela naturalmente remove, né, quase todo elemento de sofrimento psicológico humano, ok? Mas não remove todos, né? Aqui tem uma interpretação, possivelmente por trás, feita por James, né? Que esse verso quer dizer que a dor e o prazer, eles não são removíveis. O que é removível é o sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico é derivado de avidya, essa ignorância, né? Essa ignorância de Maya, né? Sob efeito no intelecto humano, que faz com que ele seja sempre aflito, tentando controlar suas experiências de acordo com suas vássanas, né? Então, essa aflição emocional, intelectual, ela é removida em sua grande extensão através do autoconhecimento. Mas o indivíduo permanece ainda sujeito a alguns prazeres e dores da vida, que podem ser, quase sempre podem ser físicos, mas muitas vezes pode ser até mesmo ligeiramente, numa dose muito mais reduzida, pode ser até mesmo mental, emocional. Entendeu? O Yanni pode se sujeitar, pode passar por um momento de desconforto mental, emocional, mas é muito breve, ele se recompõe rapidamente, porque esse conhecimento, ele simplesmente neutraliza aquela ignorância rapidamente. Ela vai neutralizar a vidya, mas não vai imunizar o indivíduo aos prazeres e dores do dia a dia, ok? Porque isso depende do campo, depende de Ishvara. Mas nós sabemos que a busca por esses objetos
de experiência e de conhecimento, elas acabam sempre, né, produzindo prazeres e dores, dependendo do nosso sucesso em controlar as nossas ações e os resultados das mesmas, né? Os buscadores incorretamente imaginam que a libertação é um estado de felicidade experiencial permanente, né? Então, os buscadores dessa libertação, os buscadores do autoconhecimento, devido a toda essa fantasia, né? Existem tantas fantasias no mundo espiritual, eles acabam imaginando que o autoconhecimento vem a produzir um bliss, um êxtase, uma felicidade, né, constante, né, uniforme, né, sempre presente, né? Por isso que muitos desses gurus que passaram por aqueles cursos lá na Califórnia, eles aprendem uma expressão facial, né, de felicidade constante. Todo o tempo eles estão lá em um bliss constante, entendeu? Mostrando aquela face para o mundo, né? Então, isso é parte dessas fantasias que nós encontramos no mundo espiritual, mas o autoconhecimento, essa libertação dessa ignorância, não é uma experiência, não é um estado, ele é conhecimento e efeito de conhecimento puro. Mas o que ele faz? Ele purifica o intelecto através desse conhecimento, de tal modo que o indivíduo ele desenvolve uma imunidade natural, não? Hoje a gente fala tanto dessa doença e as imunidades, né, que possam ser desenvolvidas através de remédios, injeções, ou aquilo que seja. Então, o Yanni ele desenvolve uma imunidade natural contra os choques da vida. Tá? Então, o efeito, né, o resultado, a frutificação desse conhecimento é uma resistência aos choques da vida, uma imunidade àqueles choques violentos, crises da vida, essas coisas. Então, o Yanni é um indivíduo mentalmente, emocionalmente forte, com uma mente forte, com uma mente que resiste às adversidades, entendeu? Porque ele sabe que nenhuma adversidade no plano de Mithya pode realmente afetá-lo, né? Então, não é uma experiência, uma felicidade, não é um estado mental, mas não se manifesta como um estado de êxtase ou de bliss, né? Aquilo pode ser obtido através do yoga, né? Samadhis, etc, etc. Mas o Yanni que vive no mundo, transacionando no mundo, este autoconhecimento ele vai se manifestar como uma resistência, uma imunização, né? A respeito dos choques, das adversidades, das crises, né, do seu Prarabdha Karma, né? Não é um estado constante de felicidade, mas é uma resistência aos prazeres e uma resistência às dores e uma resistência aos prazeres. Isso parece até estranho, né? O Yanni ele vai ter resistência aos prazeres? Sim, os prazeres já não o afetam do mesmo modo que os prazeres da vida, né, as satisfações derivadas dos karmas favoráveis aos meus gostos e desgostos, esses prazerezinhos da vida já não impactam o intelecto do Yanni do mesmo modo que eles impactam o intelecto do Agnani, né? O Agnani ele vive por aqueles momentos de satisfação, né, de karmas favoráveis, né? Não, o Agnani não. Ele é resistente, ele é equânime, mais equânime a respeito dos prazeres e as dores. Os prazeres e as dores continuam para o Yanni. Por quê? Porque ele sabe que ele é aquilo além dos pares opostos apresentados por Maya, Mithya. Mithya é o mundo dos pares opostos, né? So, essa dualidade dos pares opostos é alguma coisa que é visto como uma realidade aparente e ele não se identificando com o agente aparente chamado Jiva, mas sim com o Atma do Jiva, ele se sente resistente, né? Ele sabe quem ele é, porque assim é a natureza do campo do karma. Mas as pessoas liberadas não sofrem devido a não... Mas a pessoa liberada não sofre devido à não identificação com o campo, com os karmas, com as ações, né, com os resultados, a não identificação com todo esse sistema que fundamentalmente pertence ao Jiva e a Ishvara,
não pertencem ao Jiva Atma, na medida que ele reconhece e reivindica a sua real identidade como Atma, o ser, né? Não manifesto como Brahman e manifesto como Jiva Atma, né? Ele não se identifica porque sabe que tudo isso é mithya. E ele não se identifica por quê? Ele decidiu de não se identificar. Não, porque ele finalmente compreendeu que tudo isso é uma irrealidade, é uma mera projeção aparente. O Jiva Atma, o Jiva em sua configuração é simplesmente um entre tantos sobreposições, tantos objetos, né, manufaturados, né, por Maya Ishvara. Então, tudo isso, esse universo de nomes, cores e formas, é como um filme na tela do cinema, ele compreendendo que é irreal, e não somente isso em conexão com aquilo que a Betânia dizia também, ele compreende que a identificação com o irreal produz sofrimento, e a identificação com o real produz shanti, satisfação, confiança de que nada pode me afetar. Então, ele compreendendo o que é real, o que é irreal, o que é satya, o que é uma mera aparência, mithya, e ele compreendendo que a identificação com o irreal causa sofrimento psicológico e a identificação com o real causa satisfação quase perfeita, como eu gosto de dizer. Shanti, peace, resistência, estabilidade mental, emocional, equilíbrio, etc, etc. O Yanni não se identifica com algo que é irreal e algo cuja identificação causa desconforto e sofrimento. Nós apenas perseguimos ou tentamos evitar coisas irreais porque acreditamos que elas sejam reais. Então, isso nos dá mais uma dimensão ainda mais clara e profunda do fato de que esses conhecimentos precisam ser profundamente internalizados, digeridos e internalizados dentro de nós mesmos, não somente memorizados, né, academicamente. Nós precisamos de contemplar, refletir, né, de observar os nossos dias a dias e observar o modo qual essas ignorâncias, essa crença, né, de que mithya seja real, né, de que esse jiva é real, o modo que tudo isso, entendeu, nos trapaceia no dia a dia e a gente vai mantendo esses conhecimentos vivos em nossos intelectos, de modo que esses conhecimentos possam gradualmente, de momento a momento, neutralizar essas ignorâncias na medida que elas emergem, né, no nosso intelecto. Você não irá se identificar com algo irreal, algo que cause sofrimento. A gente só se identifica porque a gente ainda está vivendo sob efeito de Maya, avidya, essa ignorância universal, que projeta a realidade na irrealidade e compele os jivas humanos a correrem para ver, manter e evitar. Esse corre para ver, manter e evitar é a única causa, a causa fundamental da condição chamada sofrimento psicológico humano, né? Prazer e dor são objetos que se apresentam intermitentemente ao ser, a consciência que nós somos. Esses prazeres e dores, eles vão aparecendo, eles não são reais, muito embora eles sejam experienciados por todos, tanto os yanis como os anyanis, né? Quando uma dor de dente, uma daquelas muito mesmo severas, né? Ela vai ser experienciada quase que indistintamente entre o Yani e o Anyani, né? Então, a gente não pode evitar as experiências de mithya simplesmente através da compreensão de que eu sou Satya, até quando os nossos Parabhadakarmas ainda estejam se desdobrando, né? Se esgotando, nós estamos sujeitos às dores de mithya e algumas vezes até mesmo com algumas dessas dores emocionais, né, e mentais, né? A perda de um filho único, muito íntimo, muito amado, ele causa uma dor momentânea. Isso me faz lembrar, mais uma vez, o Balsekar. Como é que era o primeiro nome de Balsekar? Ramesh Balsekar foi o discípulo
Um dos últimos discípulos do Swami, de Sagadatta Maharaj, ele foi um tradutor, ele era um diretor de banca, né, do Banco da Índia, etc. E ele, nos últimos anos de vida do Sargadatta, ele era o tradutor. Mais tarde, ele se tornou um guru que, né, que talvez tenha ajudado algumas pessoas, mas era o guru do conhecimento direto. Ele só sabia ensinar: você não é o fazedor porque você é a consciência, né? Ele só repetia isso praticamente em palavras diferentes. Mas eu me lembrei dele porque um dos seus discípulos é o Liquorman. Yanni, como se chama ele? Hã? David? Não. Eu esqueci o primeiro nome do Liquorman. Wayne Liquorman. Wayne, ele foi um discípulo do Balsekar, ele parece ter se beneficiado, ele se tornou tipo um outro guru do caminho direto, né? E ele escreveu alguns livros bons que eu li naquela época, e ele relata numa passagem que ele estava lá em Bombay, né, o que hoje nós conhecemos como Mumbai. Ele estava lá quando o Balsekar recebeu uma telefonada dizendo que o filho dele tinha morrido num acidente de automóvel, de carro, né? E ele, naquele momento, ele diz que a reação de Balsekar foi muito interessante, porque ele levou um choque e ele começou a chorar. Ele chorou por alguns minutos, né? Se desmanchou em lágrimas. Aí, no momento seguinte, ele simplesmente, né, parou de chorar, desligou a ligação. E aí virou para o Wayne e disse assim: não, meu filho morreu de um acidente de carro. E a curiosidade é que Wayne disse que ele, depois disso, ele já não tocou mais no assunto. É como se nada tivesse realmente ocorrido. O que significa? Ele não sofreu, ele não arrastou esse drama emocional, ele recebeu o impacto desse drama, desse choque mental, emocional, ele chorou as suas lágrimas e imediatamente ele se recompôs e ele não precisou mais arrastar nenhum drama. Por quê? Por causa desse autoconhecimento, né? Então, a gente fecha hoje com essa historinha sobre o Balsekar, que é muito ilustrativa a respeito dessa capacidade do Yanni de receber esses impactos, essas dores da vida, com equilíbrio e se recompor rapidamente devido a esse autoconhecimento. Ok? Então, a gente se encontra amanhã no mesmo horário, no mesmo canal. Eu agradeço a todos vocês. Eu aproveito para agradecer mais uma vez o apoio de vocês, a colaboração de vocês. As doações de vocês têm sido muito importantes. A minha situação das minhas entradas nos Estados Unidos estão ficando sempre mais complicadas. Portanto, aqueles de vocês que tiverem a possibilidade, né, de colaborar, eu aprecio de muito coração, tá? Eu agradeço a todos vocês pela participação, pelo apoio, pela colaboração não econômica e pela colaboração econômica também, que faz com que permita que eu faça tudo isso sem precisar de passar muito tempo trabalhando em outras coisas. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lord. Obrigado, Vidyaranya. Obrigado a todos vocês. Muito amor, muito carinho. Abraços, beijos e até amanhã.